Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui nessa linda casa maravilhosa. E o negócio é o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo que eu queria muito tempo falar, muito tempo mesmo. Só que eu estava esperando conseguir fazer, porque aqui como eu faço em casa, demora um tempo para terminar. Tem que esperar terminar para fazer de novo, e aí hoje eu vou fazer, e aí resolvi conversar com vocês. Hoje eu vou fazer comida para os meus animais de estimação. Pros meus, não para os meus filhinhos, que esse negócio de filhinho não, para os meus companheiros de estimação, né? Hoje eu vou fazer comida para os meus companheiros felinos. Esse negócio de filhinho, ai, fazer comida pro meu filhinho, não tenho filho não, eu tenho duas filhas que nasceram de mim, quer dizer, não nasceram de mim, né? Mas eu tenho duas filhas e os animais que eu tenho aqui, eles são meus companheiros, eles não fazem eles fazem parte da minha família, mas não são meus filhos. Isso aí é um papo outro vídeo. E também se você quiser ficar puto comigo por causa disso, não posso fazer nada. Mas hoje eu estou fazendo a comida deles. E por que eu estou querendo falar disso há muito tempo? Já lembra da década de 90, se você é um pouco mais velho, da década de 90, que a gente sempre separava a comida do cachorro, né? Separava um pouquinho do arroz, e aí sobrava arroz, pegava um pouquinho do feijão, e aquela carne que sobrava, pegava, botava no pote e dava pro caramelo. E aí, isso na década de 80, na década de 90 já ainda tinha também, mas menos. E na década de 80 para 90, houve uma revolução em termos de alimentação animal. E entrou no mercado isso aqui, ó. Ração animal. Sempre existiu, mas ela começou a entrar muito na casa das pessoas. E o que antes era uma comida natural, começou a virar pejorativo. Do tipo, ai, você dá resto de comida pro seu cachorro? Eu dou ração premium, não dê resto. E começou uma propaganda muito grande em cima sobre a alimentação, principalmente canídea. Que a comida que você dá, que sobra do seu prato, a comida que sobra da sua mesa, não é ideal para o cachorro. Por quê? Ninguém te explicou. Todo mundo só falou que o ideal agora é isso aqui. Um saco pronto. Um saco lindo, maravilhoso. E que, de fato, ele é lindo por um motivo. Não te dá trabalho. Pô, eu pego, abro isso aqui, meto, né? Como que eu quero... Olha que maravilha, vou alimentar meus filhos. Como eu vou alimentar meus filhos? Abro um pacote, corto um pacote, abro, boto dentro das vasilhas e come aqui. Trabalho zero. Pois bem, aliás, antes disso, tem um vídeo muito bom que é do pessoal do Joio e do Trigo, que eles falam muito bem sobre ração animal. E eu vou deixar aqui nos comentários aqui o vídeo para vocês seguirem. Vejam, é muito bom mesmo. Mas voltando. Então na década de 90 começou a introdução em massa das rações industrializadas. E você já parou para pensar no que tem nessa ração? Você já parou? Porque assim, olha só, eu na minha casa já estou usando uma ração cara para boneco. Vocês estão vendo aqui, ó, sem fazer propaganda, mas cara para boneco. E na minha ração cara para boneco, olha o que tem aqui. Cadê, caralho? Composição básica do produto: farinha de vísceras de frango, farinha de torresmo, glúten de milho. Aí tem um asterisco aqui do glúten de milho, que eu não sei onde é que tá o asterisco. Não... Tem um asterisco no glúten de milho. Contém milho. Beleza, então é milho de trigo, contém milho, então deve ser resto de farinha de trigo, na verdade, do final de produção, que sobra, que não pode ser vendido, então você coloca na ração. Ovo em pó, proteína de soja concentrada, grãos de milho, que é de novo, né, grãos de milho de quieira, que é de novo aquele grão de milho que você não pode ser vendido para a população, você vai, ao invés de descartar, você faz ração animal. Quieira de arroz, que é aquela casca, aquela coisa, toda aquela casca de arroz que tem. Polpa desidratada de beterraba para dar cor. Gordura de frango, óleo refinado de peixe,
cloreto de potássio, cloreto de sódio, levedura de cana-de-açúcar autorizada e desidratada, levedura de cana-de-açúcar inativada. Cara, pra que tem que ter levedura de cana aqui nessa porcaria? Aí tem os concentrados, cloreto de sódio, extrato de yucca, 6%. Aí lá embaixo, fígado suíno, parede celular de levedura, parede celular de... sulfato de amônio, cloreto de colina. Aí tem as vitaminas, né? Porque afinal de contas você enfiou um monte de porcaria, então você tem que botar vitamina para você suprir a não carne que tem no coisa. Aí você tem vitamina D3, vitamina K, não sei o que, e aí você tem uma alimentação vitaminada, né? Porque na verdade você coloca um monte de coisa e aí você tem que vitaminar. Já pararam para pensar? Você já viu um gato sentado no sofá comendo uma espiga de milho? Porra, quem vê um gato sentado no sofá comendo espiga de milho, me marca aqui, eu deleto esse vídeo. Agora, pra que gato vai querer milho? Porra, ele não vai querer, é porque milho daqui aumenta, dá volume. Então e também a farinha de concentrada de soja, que é proteína. Porque gato é carnívoro, tá bem? O cachorro, ele é onívoro, ou seja, o cachorro ele precisa numa alimentação, ele comer um pouco de tudo. Já o gato, ele é uma espécie domesticada que ele não sofreu a transição que o cachorro sofreu, ou seja, ele continuou com a sua questões primitivas envolvendo o carnivorismo. Então, ele é um animal carnívoro. Se é um animal carnívoro, não entra na alimentação dele nenhum tipo de carboidrato. O que entra é fibras, derivadas às vezes de alguma alimentação extra, tipo, por exemplo, grama. Gato adora comer grama, gato adora comer planta, porque ele precisa contrabalancear a alimentação dele, que é carnívora. Por isso que a gente tem aqui queira de arroz, que você vai ter fibra, vai aumentar a fibra dentro da receita, dentro aqui da composição do alimento. E que, na verdade, se você pegou e fez uma proteína para o teu gato, ele não vai precisar de nada disso, além do básico da fibra. Mas eu não estou aqui querendo inventar roda e nem falando para você deixar de comprar isso aqui. Porque isso aqui deu uma praticidade muito grande para a gente. Mas também fez com que a gente ficasse completamente viciado e escravo da ração. E o produtor agradece, porque afinal de contas, quem está ganhando dinheiro é ele. Mas a gente, ao mesmo tempo, a gente colocou a saúde dos nossos animais na indústria. E detalhe, já parou para pensar? Aqui eu falo tanto em questões de industrializado, de ultraprocessados, processados e em geral. A ração animal é um ultraprocessado. E não é pouco não. Você viu colocar ali carne de frango? Não viu, porque não tem. Tem farinha de vísceras. Ou seja, está ali o final da cadeia produtiva, que eu não estou falando que está errado não, tá, gente? Só estou falando o seguinte, eu, com uma ração premium, uma das mais tops que tem no mercado, o cara não coloca farinha de frango, não coloca isso aqui, que eu, no caso, estou botando sobrecoxa de frango, se ele não coloca isso, quem dirá o mais barato, aquela ração de 10, 20 reais que o consumidor médio compra. Não vai conseguir. E por que ele mete um monte de gordura de frango? Porque ele está colocando farinha de vísceras, que já provavelmente já foi desgordura, já teve um processo de gordura ali, de retirada de gordura. Então ele tem que introduzir gordura. Ele coloca óleo de peixe, porque ele na composição, como o animal ele não vai ter uma alimentação variada, ele vai ficar só na alimentação da ração, então ele precisa que a ração supra toda a necessidade. Agora, cara, olha isso aqui. Isso é comida de gato. Isso aqui é comida de gato. Então como é que eu faço? E eu não quero aqui, de novo, eu não quero aqui que todo mundo pare de comprar ração. Mas eu quero que você comece a pensar no seguinte. A gente parou de comprar comida, de fazer comida para os animais e começou a dar crédito para a ração pronta. Como se ela fosse a salvação do planeta. E não é. E o pior, a quantidade de animal. Isso no vídeo do Joio do Trigo fala. A quantidade de animal que a gente tem que falece, que convalesce por conta de ração, de alimentação por ração, que é como se o cara estivesse comendo lasanha todo dia, McDonald's todo dia. E detalhe, aí tem, por exemplo, em gato. Já viram as estatísticas que gato tem muito problema renal?
E o que você dá para ração de gato? Você dá uma ração seca, a carne, o que tem? A carne tem água, né? Então isso aqui, ó, tem água dentro. Então quando ele come, ele está ingerindo água. Foi isso que ele foi feito para comer. Então ele está ingerindo água também aqui dentro. E depois ele bebe um pouco de água, mas ele já comeu carne. Então no final das contas, ali aquela água que tem na ração, ele conseguiu aproveitar. Agora, quando você tira a água da ração, quando você coloca uma ração seca, que é a ração industrializada, ele tem que começar a beber água. Só que ele não foi feito para beber água na quantidade que ele precisa beber. Porque ele não parou para pensar nisso. Ninguém chegou... ele não consultou... O gato não se consultou um médico e falou assim, olha, você agora tem que beber mais água porque você está bebendo, você está comendo ração sólida e você tem que beber mais água. Bota aí no aplicativo do seu celular, Frajola, que você precisa consumir agora mais água. Não vai. Então, muitos gatos falecem de problema renal por conta disso. Ele não foi feito. Até óbvio, ele vai sentir sede porque ele está comendo uma ração mais seca, ele vai sentir sede e com isso ele vai beber mais água. Mas esse mecanismo para alguns não é perfeito. Tô dando só um exemplo aqui bobo para a gente entender as complicações que é você trocar a alimentação de um animal por uma ração industrializada. E o que eu faço aqui? Eu faço a ração do meu gato. Eu pego e literalmente fabrico. Eu já falei em outro vídeo aqui que eu fiz aqui. Eu tenho uma máquina de moer, que é da Oster, que é maravilhosa, uma multifuncional da Oster, e tem dentro uma máquina de moer. E eu pego e moo minha ração, faço parte da alimentação do meu gato, essa aqui. Eu não consigo substituir 100%, porque primeiro os gatos já estão muito acostumados com essa ração. E então eu faço parte a parte, mas eu consigo fazer 20%, 30%. Fora que isso também sai caro. Não é todo mundo tem a quantidade de dinheiro para comprar isso aqui, ó. Só de coxa de frango. Então é coxa para dedéu. Mas eu compro isso aqui dura um mês. Mas no final das contas, sai mais barato do que um médico no final do mês. Para gato, com certeza. Para veterinário, com certeza. Esse é um vídeo para a gente tentar esclarecer um pouco sobre essa questão de que se eu paro para falar tanto sobre industrializado, ser contra... Não que eu seja contra 100% industrializado, mas a gente tem que parar para criticar todo esse sistema que enfia na nossa goela. Que é, pô, olha só, tem que comprar agora tudo industrializado. E até a nossa própria sociedade, ela faz com que a gente compre industrializado. Afinal de contas, a nossa vida é corrida pra caramba. Eu gastei quase 2 horas aqui, ao total eu gasto quase 2 horas uma vez por mês, colocando isso, fazendo ração pro meu gato. Então eu preciso colocar isso no papel. E isso dá trabalho. E afinal de contas é aquilo que eu estou falando. A ração no final, o que ela te oferece? Ela te oferece uma facilidade. Tanto é que isso foi tema do meu mestrado, que é a facilidade que a industrialização lhe provém. E isso te cativa. Cativa tanto que ela fez parte do nosso sistema. Então hoje, se você chega e fala para alguém, pô, meu cachorro come o resto da minha comida, eu aposto para você, vai ficar todo mundo de nariz torto. Vai ter muita gente de nariz torto. Mas para pensar, por que tá errado? No caso do cachorro que é onívoro. Ele tá comendo a mesma comida que você, cara. E aí tu tá trocando essa comida natural, o arroz e o feijão, a carne, sabe, o bife, que ficou meio sola de sapato, mas que ele consegue mastigar perfeito, e que ele que ele consegue experimentar tão melhor quanto a gente, e você troca por ração, entendeu? No caso do gato é um pouco mais complicado, porque o paladar do gato, eu acho que é umas 10 vezes mais apurado que o do cachorro. Então o gato, ele é muito sensível no paladar. Por isso que às vezes tem gato que é chato. Não é que ele é chato, ele sente realmente os erros. Então quando tu compra uma ração mais barata, e ele olha a ração e olha pra você, olha pra ração e olha pra você, não é que ele tá falando assim que ele é chato. É porque ele olhou pra ração, ele sentiu o cheiro, ele comeu um pedaço e falou assim, meu irmão, tá de sacanagem comigo, né, porra? Comprando ração de 30 reais, pô, essa porra nem tem frango, nem tem nada, milho, tu tá me dando milho, eu como milho, seu desgraçado, não como milho, mas tu tá me dando milho pra eu comer, é isso que ele fala. Então assim, não tem mistério aqui não. O que eu faço? Eu pego isso aqui, moo isso aqui tudo, vocês vão ver, moo isso aqui tudo, depois aliás, antes disso, o que eu faço? Eu desosso todo o frango, tá vendo? Tudo desossado,
sobrecoxa e eu corto em tiras para ficar mais fácil de passar na máquina de moer, que vocês vão ver. Em paralelo a isso, o que eu faço? Eu pego todos os ossos e... Vou virar, vou acontecer. E ó, cozinho. Tá vendo? Eu cozinho todos os ossos. E fica por meia hora cozinhando. Por quê? Vai soltar aquele colágeno do osso. Vai soltar aquele sabor do osso. Que depois eu vou fazer para o meu refogado. E eu faço depois um grande refogado de carne moída de frango para os meus gatos. Eu também faço de carne. Às vezes eu dou peixe inteiro. Entendeu? Faço um picadinho de peixe, ele come sushi de peixe, porra. Mas é porque isso eu tenho dinheiro para dar. Agora, para pensar o seguinte: se você não tem dinheiro, mas você tem um pouco mais de dinheiro para comprar ração, você pode ter certeza, porque isso aqui, ó, é barato. Isso aqui custa média de 3, 4 reais o quilo. E você consegue fazer, se você tem um gato só, você consegue fazer muita ração. Agora, cachorro já é mais complicado, porque cachorro come bastante. Então ele precisa, vai sair um pouco mais caro. Mas é isso, é um vídeo aqui só pra gente conversar e você parar pra entender se realmente o que a gente faz ou o que entubar a gente a fazer que é certo. Eu não acerto não, não acerto não. Isso aqui eu compro porque na verdade a gente não tem mais escolha na nossa vida que a gente tem. Nossa vida atribulada que a própria sociedade nos coloca é tão complexa que a gente acaba ficando refém, mesmo criticando. Mas por criticar, a gente precisa entender que está errado e precisa tentar fazer algo. E o que eu faço de tentar é isso. Eu faço pelo menos 20 a 50% da comida deles um pouco mais natural. Melhora bastante. Essa primeira parte aqui com os temperinhos, alho e cebola, vai aqui. Vamos com esse caldo. Fabuloso. Aqui, esse é o ponto. Eu não gosto de deixar muito cozido. Finalizei. Como vocês viram, a cocção é super rápida. Ao todo aqui, sem corte, foi mais ou menos 6 minutos de cocção. É para ficar aquele ponto entre o mal passado e o bem passado. Eu estou fazendo para minha casa, eu não sou uma indústria. Então aqui o ambiente é controlado. Aqui vai ficar no meu freezer, o meu freezer não tem degelo. A minha estrutura eu sei do que está falando. O gato, se ele não comer, eu jogo fora. Então assim, é tudo controlado. Então eu posso me dar ao luxo de fazer uma refeição ao ponto, mas ao ponto do gato, entenderam? Vocês viram que no final
da moagem, eu joguei cebola e alho. Porque uma dica que eu aprendi há muitos anos, quando você moe carne, frango, carne, o que for, fica gordura na estrutura ali do moedor, que é chato pra caramba de limpar. E como é que você faz? Você moe uma cebola e você aproveita e tempera a carne que você está fazendo. Então eu dou essa temperada. Como eu não boto sal, é só mesmo o alho e a cebola. E olha aqui. Fica lindo. E ó, vou experimentar, hein? Fantástico. E se tá bom pra mim, tá bom pros meus gatos. Pode ter certeza disso. Como eu falei, repetindo, como o meu ambiente é muito controlado, eu consigo fazer assim dessa maneira. Eu consigo fazer num ponto mais que eles gostem, que é um pouco mais mal passado. Não tá mal passado, na verdade, tá ao ponto. E aqui já destruiu boa parte das bactérias, até porque tá no calor úmido. E eu vou agora congelar. Vou colocar em potinhos, vários potes de geleia. Tem alguns maiores, outros menores. Eu coloco vários potes de geleia, congelo todos e eu vou tirando aos poucos. E assim eu faço a alimentação dos meus gatos de forma mais natural possível, de forma mais sustentável, de forma saudável e uma alimentação muito menos química, e pode ter certeza que vai ser muito melhor para eles. Se você ficou até o final desse vídeo incrível, porque eu já falei 2 vezes, curta, compartilha, e vamos fazer comida de verdade para os nossos animais. Beijo. Então, se você ficou até o final desse vídeo maravilhoso, onde você percebe que comer vai muito além de comprar pacotinhos, curta, compartilhe esse vídeo. Se você tem um filhinho, bichinho, cuide, entenda que você está dando comida de McDonald's todo dia para ele, e isso precisa, pelo menos, você precisa entender que pelo menos isso está errado. Ouça o vídeo do Joio do Trigo, quer dizer, ouça um podcast do Joio do Trigo, que é muito bom, e até o próximo. Beijo. Outro aqui. Vai comer? Rapaz. Tua comida. Esse aí é daqueles que tem que comer sozinho, na fumaça.